Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por esta palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Hoje não veremos Jesus a dormir na barca enquanto esta se afunda, nem acalmando a tempestade com uma só palavra de interpelação, suscitando assim a admiração dos discípulos. Mateus 8, 22 ao 23. Mas a ação de hoje não é menos desconcertante, tanto para os primeiros discípulos como para nós. Jesus tinha mandado os discípulos subir para a barca e ir para a outra margem. Tinha despedido todos depois de saciar a multidão faminta, e ele tinha permanecido sozinho na montanha, profundamente concentrado em oração. Mateus 14, 22 ao 23. Os discípulos, sem o Mestre, avançam com dificuldade. Foi então que Jesus se aproximou da barca caminhando sobre as águas. Como acontece com pessoas normais e sensatas, os discípulos assustaram-se ao vê-lo. Os homens não costumam caminhar sobre a água e, portanto, deviam estar a ver um fantasma, mas estavam enganados. Não era um fantasma, mas tinham diante deles o próprio Senhor, que os convidava, como em tantas outras ocasiões, a não ter medo e a confiar nele, para descobrirem a fé. Esta fé exige-se, em primeiro lugar, a Pedro, que disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Mateus 14, 28. Com esta resposta,
Pedro mostrou que a fé consiste na obediência à palavra de Cristo. Não disse, faça com que eu caminhe sobre as águas, mas queria fazer o que o próprio e único Senhor lhe mandasse, para poder crer na veracidade das palavras do Mestre. As dúvidas fizeram-no cambalear na sua fé incipiente, mas levaram-no à conversão, à confissão dos outros discípulos, agora com o Mestre presente. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 33. O grupo daqueles que já eram apóstolos, mas que ainda não acreditavam, depois de verem que as águas se moviam sob os pés do Senhor e que mesmo nesse movimento agitado das ondas, os passos do Senhor eram seguros. Acreditaram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, confessando-o como tal. Santo Ambrósio. Que o Senhor Jesus nos dê também essa força, essa certeza, esse encorajamento, para que com a fé possamos permanecer firmes com Ele, principalmente nos momentos difíceis das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.